Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho na programação da BMC News. Começando agora o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Lojas Renner afirma que está pronta para novas fusões e aquisições. Rede Iguatemi inaugura hoje a primeira loja pop-up. Samsung vai unir divisões de dispositivos móveis e eletrônicos de consumo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde dando o meu boa tarde para minha companheira Hanna Beltrão, que é a nossa poodle preferida. Pois é, olha só, a poodle. Não consigo Hanna, tirar esse poodle, tá né? vendo só seu pincher? Não, vamos lá então, né, que a poodle Hanna, né, segundo aí nossos telespectadores, está no ar agora com o BMC Stock, na companhia do Daniel Morales. E a gente vai, é claro, trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado nesta terça-feira, né? E a gente vai repercutir esses assuntos com o nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Trevisan, sócio e estrategista-chefe da Capitólio Investimentos. E também teremos aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, ali trazendo análises do mercado internacional e do mercado nacional também, né, Dani? É isso aí, Hanna. E a gente começa então com os números do mercado financeiro. A gente traz aqui, deixa eu ver, o Ibovespa, que agora está subindo 1,13% aos 108.064 pontos. Vamos trazer então aqui na nossa tela os nossos papéis positivos e negativos nesse momento. Quem estava, acho que, subindo mais era a Cash 3, era a Melius, 12,58%. Eu não estou vendo no Melius aqui, mas Melius é que está subindo mais, 12,58%. A gente também tem Magalu subindo aqui 4,25%, a Companhia Siderúrgica Nacional 3,32%, Gerdaumet 2,48%, Vale 3,05%, Gerdau 2,28%, Embraer está subindo 1,98%, Bradespar 1,40%, Petri 4 está subindo 1%, Usiminas 1,69%, Ambev subindo também 0,87%, Lojas Americanas está aqui embaixo, 0,37%, e BRF está subindo 0,24%, o nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelógica. E o nosso mapa também mostra os negativos. A gente está vendo aqui em MRV caindo 2,49%, Ecorodovias 2%, tem também Gafisa 1,79%, Itaú Unibanco também caindo 0,60%, Cielo 0,44%, Cirela 0,39%, que mais? Suzano também está caindo, mas já está sumindo da tela de tanto que já vai mudando aqui os números. Mas olha só, está caindo também Multiplan, MRV, Localiza, que já estava ali, Ezetec, Ecorodovias, CCR, Locamérica, Renner, Rumo, Carrefour, BR Malls, Taesa, Qualicorp e por aí vai. Dólar agora está caindo 0,77% aos R$ 5,68, Hanna Beltrão. Pois é, vamos seguindo então com os números do mercado lá fora. Vamos recapitular aqui rapidinho como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Hang Seng fechou em alta de 2,72%, Xangai teve uma alta também de 0,16% e Nikkei alta de 1,89%. Aí a gente vem aqui dar uma olhada nas bolsas na Europa, tem DAX na Alemanha subindo 2,68%, FTSE no Reino Unido sobe 1,43%, CAC na França 2,80% de alta e o índice Eurostoxx é o que mais está subindo por lá nesse momento, com alta de 3,20%. A gente vem aqui para o cenário nos Estados Unidos, a gente vê aqui que Dow Jones está subindo 1,51%, S&P 500 sobe 2,13% e Nasdaq está beirando aí os 3% de alta, 2,99%. Vamos dar uma olhada então para a gente ver como é que está o barril do petróleo, que engatou a primeira e foi, né? Tanto o petróleo Brent como o petróleo WTI. O Brent agora está subindo 4,17%, vendido a $73 o barril, enquanto o WTI sobe 4,81%, comercializado a $72 o barril também.
E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque o crescimento das exportações na China perdeu fôlego no mês de novembro, mas as importações aceleraram enquanto o país ainda luta para reabastecer commodities como o carvão. A gente vai falar sobre isso agora com a nossa correspondente internacional, Giovana Locatelli, que está de olho nesse assunto. Giovana, boa tarde para você. Como é que esses dados foram vistos pelo mercado? Olá, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Verdade, eu tenho dados que saíram agora, dados alfandegários, saíram agora há pouco. As exportações aumentaram 22% nesse mês, em relação no mês passado, 27,1%. Essa comparação dá para perceber que ele retraiu muito, as exportações retraíram muito. Já as importações, no mês anterior, em outubro, aumentaram aqui 20,6% contra 31,7% em novembro. Então, realmente, esse salto das importações na China foram muito impressionantes. As importações de carvão da China também tiveram um maior salto do ano de 2021. Enfraquecimento da crise de energia também ajudou a aumentar essa demanda pelo cobre. As importações do principal metal industrial atingiram seus... Segundo o economista-chefe da Nomura para a China, Tim Lu, o aumento das importações provavelmente foi impulsionado aí mais pela corrida por carvão, reabastecimento de minério de ferro e petróleo bruto do que pela demanda interna propriamente dito, né? A China registrou um superávit comercial de 71 bilhões de dólares no mês passado. A previsão era um pouco mais, era 82 bilhões de dólares, né? Então, os dados são um dia depois que o Banco Central chinês anunciou mais uma vez um corte de verbas, aquela reserva dos bancos, ou seja, isso já é a segunda decisão nessa linha que o Banco Central chinês tem esse ano, e isso para que os bancos tenham uma reserva maior, né? Esse corte que era para devolução das reservas, então os bancos podem ficar com uma reserva maior, isso para uma aceleração da economia. Bom, o país teve uma recuperação impressionante na pandemia, foi um dos mais destaques no mundo aí, mesmo frente às pressões regulatórias, né? Escassez de energia, restrições regulatórias e problemas de dívidas no setor imobiliário pesaram um pouco. Mesmo assim, a China está conseguindo uma recuperação de maior destaque frente a outros países. Os analistas esperam agora medidas de política monetária um pouco mais favoráveis aí para os próximos meses. E claro, a gente acompanha esse movimento com vocês. Uhum. Boa, Giovana. E outra notícia, Giovana, é que a Samsung vai unir aí suas divisões de dispositivos móveis e de eletrônicos de consumo com foco aí no crescimento de seus negócios de chips lógicos. Essa decisão ela é importante especialmente por causa do setor de chips, não é? Exatamente, Daniel. Essa é a maior remodelação da Samsung desde 2017 e a empresa já renomeou seus co-presidentes executivos para iniciar esse processo de transição e de mudança. Galaxy e ajudou a tornar a maior fabricante mundial de smartphones em volume, está buscando aí a recuperação do mercado de celulares também, né? A contribuição para o lucro caiu para 21% no último trimestre, quase 70% em seu pico no início de 2010. Bom, agora o seu negócio de componentes liderado por chips, como você falou, se tornou aí mais lucrativo, ajudando um boom de armazenamento de dados e, claro, a recente escassez de suprimentos globais de semicondutores. O negócio gerou quase 3/4 do lucro operacional da empresa, isso chega aí a ultrapassa 13 bilhões de dólares da Samsung no último trimestre. Problemas mais imediatos são a escassez de suprimentos, né, de chips, aumento dos preços da matéria-prima, dificuldade na logística e também a concorrência com a Apple e outros rivais chineses aí, em meio às preocupações da desaceleração do mercado. Os analistas. Então, o grupo está se concentrando na área de semicondutores, a inteligência artificial e robótica para a área farmacêutica também, com planos de investir aí 206 bilhões de dólares
em 3 anos. Então, realmente, o mercado vai movimentar muito aí. O que mais que eu tenho de informações aqui? Vai ser feita planta no Texas, né? Escolheu para botar essa planta no Texas, uma fábrica de chip planejada de 17 bilhões de dólares. Isso depois de várias negociações para ver aonde que ia ser instalada essa fábrica. E o mercado já reagiu, as ações da Samsung subiram em 1,6%, superando uma alta de 0,4% no índice de referência. Com certeza as ações da Samsung vão ter mais movimentação nos próximos meses aí, né, Daniel e Hanna? Com certeza, isso vai mesmo. Notícia sempre importante, principalmente com relação aos chips. Valeu então, Giovana, brigadão. Giovana que volta mais tarde no Top News. Até mais. Até mais. É isso aí, a gente segue aqui com o BMC Stock. A Índia ultrapassou o Brasil nas exportações de alimentos para a Liga dos Estados Árabes pela primeira vez em 15 anos. A pandemia atrapalhou os fluxos comerciais em 2020, segundo dados da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O mundo árabe está entre os mais importantes parceiros comerciais do Brasil, mas a distância desses mercados cobrou seu preço, pois a crise sanitária causou falta de contêineres e prejudicou o transporte marítimo, afetando especialmente a movimentação de produtos perecíveis. O Brasil respondeu por 8,15% do total de produtos do agronegócio importados pelos 22 membros da Liga no ano passado, enquanto a Índia capturou 8,25% desse comércio, encerrando a liderança do Brasil de 15 anos. E o Conselho de Administração da Kepler Weber aprovou a criação de um novo programa de recompra de até 3 milhões de ações, equivalentes a 9,9% das ações totais emitidas pela companhia. Segundo a empresa, o programa tem como objetivo a manutenção em tesouraria das ações para eventual cancelamento ou alienação pela companhia. A diretoria executiva informou que vai decidir o momento e a quantidade de ações que serão adquiridas, respeitando o limite previsto na regulamentação aplicável. O prazo máximo para a aquisição das referidas ações é de 18 meses e os recursos disponíveis para a recompra virão do saldo de caixa líquido disponível na companhia de sua controlada, o grupo Kepler Weber. A Lojas Renner, depois de enfrentar os desafios impostos pela pandemia, afirma que agora está pronta para crescer. Veja os detalhes da reportagem. A companhia realizou uma oferta subsequente de ações que levantou cerca de 4 bilhões de reais. Entre os diversos investimentos, especialmente em tecnologia, o dinheiro arrecadado deve servir para crescimento inorgânico, com oportunidades de fusões e aquisições. Do lado orgânico, a companhia fez um grande investimento em um novo centro de distribuição que dobra a capacidade logística da rede. A companhia afirma que antes da pandemia, as vendas digitais representavam de 3 a 4% das vendas totais das lojas Renner. Hoje, no entanto, elas representam 12% do total. E no varejo de moda, a penetração do comércio eletrônico sempre tende a ser menor do que na média do varejo como um todo, devido à necessidade do cliente de tocar e experimentar as peças. A Renner informou que a Realize, braço financeiro da empresa, é uma das avenidas de crescimento da companhia, com 5,5 milhões de clientes ativos. O alvo da financeira agora são os 16,3 milhões de clientes ativos das lojas Renner. E o índice IGPDI cai mais que o esperado no mês de novembro, puxado pelo minério de ferro, enquanto a gasolina salta 7,44%. A Sami Facuri tem os números completos para a gente. Fala, Sami. Pois é, Hanna, o IGPDI, que é a medida mais ampla de inflação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, caiu mais do que o esperado em novembro, influenciado aí novamente pelo comportamento aí dos grandes commodities. O índice caiu 0,58% em novembro, após uma alta de 1,60% em outubro. Uma pesquisa da Reuters apontava um recuo de 0,50%. O índice acumula um aumento de 16,28% no ano e de 17,16% no acumulado aí de 12 meses até agora. Só em novembro de 2020, o IGPDI havia subido 2,64%,
e acumulava uma alta de 24,28% em 12 meses. Na contramão, o Índice de Preços ao Consumidor, que é o IPC, acelerou a alta de 1,08% em novembro, contra 0,77% em outubro. 2 das 8 classes de despesas também tiveram variação para cima, que é transporte, que saltou de 1,31% para 3,07%, e habilitação, que foi de 0,37% para 0,56%. Com você, Daniel. E Sami, o Conselho de Administração da Via aprovou aí a abertura de um programa de recompra de ações, né, com previsão de encerramento em 7 de junho de 2023. Como é que vai ser? Bom, o programa ele permite aí a aquisição de até 18 milhões de ações ordinárias, o que corresponde a um pouco menos de 1,13% do total em circulação. A Via afirmou que as ações vão ser mantidas em tesouraria e posteriormente poderão ser vendidas, canceladas ou utilizadas para liquidar obrigações aí decorrentes de programas de opções de compra e incentivo a longo prazo. As ações da empresa caem 65% no ano, enquanto o índice de consumo recua 25%. Com vocês, Daniel e Hanna. Valeu, Sami. Obrigado pelas informações aí. A Sami que volta amanhã aqui no Estoque. Valeu! E só para dar um seguimento aqui, uma informação que começou no News agora há pouco pela Paula Moraes, o presidente Jair Bolsonaro discursou agora há pouco na CNI, junto com próximo, né, do ministro Tarcísio de Freitas, né? E ele estava falando exatamente sobre a indústria, né? E ele disse que Tarcísio está à frente de um ministério que só tinha corrupção. Ele disse também que não podemos voltar ao que era antes. O presidente também disse que o Paulo Guedes tem a confiança do mercado, ele pouco sabia quem eu era, a missão dele não é fácil. Outra informação é de que ainda mais depois que passamos por turbulência enorme, como foi a questão da economia. Ele também destacou a importância dos empregos gerados pela indústria e disse também que o governo tem obrigação de ajudar e não atrapalhar a indústria. Essas são palavras do presidente Jair Bolsonaro, que discursou agora há pouco na CNI. Bom, vamos, antes da gente chamar o nosso entrevistado, só dar um oi pro pessoal que está no nosso chat nesse momento, né, Hanna? Vamos ver quem já deixou like, quem já deixou mensagem. Deixa eu subir aqui que tá, só para ver aqui. Carlos Melo já deu um oi para Sami, chamou Sami Oshi. Bruno Silva também aqui, Nelson, o Juliano Ramos também, o Eduardo Ribeiro, Luparelli, Hugo, Renato Melo. Beni Salles também já deixando aqui, falando de Cash 3 com ou sem emoção, né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho, né, de mapa do calor. Exatamente. Então, o Ezequiel até falou, Mélio subiu tanto que voou para além do quadro, fora, Daniel. Né? Pois é, eu não estava achando nem o Foi olhar, quadro. Nem tava, tinha pulado fora. Dupla uniformizada hoje. Quase, hein? Quase. E eu vou te falar, hein, Daniel, tem uma blusa muito parecida com essa, que é da cor da sua. Ia ser maravilhoso isso. Nossa, já pensou? Ia ser maravilhoso. É que tinha que passar ela. É preta as duas, mas eu tô achando que a sua é mais preta ainda. A tua é meio... deixa eu colocar aqui. Aqui não vai mostrar na câmera, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Eu coloco aqui. Tá bom, aqui, ó. É um cinza, é um preto acinzentado. Não, é preto. Não, preto acinzentado. Pode ser um preto acinzentado. Coloca aí no chat se vocês acreditam no preto acinzentado. Porque o meu tá um preto. Eu fui até olhar, eu achava que era um azul escuro, não, mas é o preto mesmo. É um preto também. Tem o seu mesmo uniforme. O Açaí com Farofa até falou que boa tarde para os apresentadores mais fofos do YouTube. Ai, obrigada, para... Agora, olha, eu vou nem Renata. falar o que a Marlene Matos, a grande Renata Nunes falou aqui. Falando, agora faz um pix aí, ó. Anota aí, 007. Não, mentira, que sacanagem. Absurdo, coitado, não. Gente boa, Açaí. Que tá se recuperando ainda, hein, Açaí. Não exagera aí porque você tá se recuperando, não, hein? Você já tirou a vesícula ainda, daqui a pouco você tem que tirar tudo, né? Renato Melo também, o manobrista do patinete da Marlene Matos, também tá por aqui. O Ezequiel falou, Morales, grande lateral direito do banco de reserva. Mas eu me identifiquei... O cara não gostava nem de ficar no banco de reserva. Mas eu me identifiquei com a história da Paula também, porque eu fazia dança e eu odiava ter que participar de qualquer coisa que tinha bola, porque eu também tinha medo de levar uma bolada no meio da cara, e aí era melhor não participar, não. Nem queimada?
Queimada, participei muito, mas eu sempre, né, o trauma deve ter, né, veio daí, né? Porque eu participava e depois eu não queria mais, aí tinha aquilo lá. Olha o Eduardo Ribeiro e o Renato Mello falando que o meu preto desbotou. Não tá não, gente. Pode ser, né? Ó, o meu Ele aqui é novo. Poxa, vocês estão tirando. Vocês estão me tirando. Não sei não. Acho que tá desbotado mesmo, hein? Grande Rodrigo Lopes também, que nos alimentou outro dia aqui no BMC Market. Muito legal. Valeu, gente. Nos alimentou é uma palavra muito forte. Eu não fui convidada para esse comes e bebes. Você não foi porque você não mereceu. Eu não mereci? Então agora, tá bom. Deixa que qualquer dia eu vou fazer no business, no news, Não, pior é que eu falei para eles, olha, eu acho que toda sexta a gente deveria convidar um quinto elemento. Um quinto elemento? Ninguém quis. Então tá bom. Eu dei Tô ideia, anotando aqui, quis, viu? mas... Tô anotando aqui, vou cobrar bem. depois. O açaí com farofa falou que tá melhor, hein? Grande açaí com farofa. Eu ia falar falofa. Falofa. Cebolinha. A Gisela falando que queria falar, não, mas tá desbotado mesmo. Não tá, gente, não tá. O Rodrigo Lopes já foi mais fashionista. Falou aqui, Daniel Morales com preto brilhante e a Hanna com preto fosco. Isso, isso, pô. Grande Rodrigo Lopes, mais uma vez. Ele nos alimenta e ainda explica as coisas como são realmente. Muito obrigado, Rodrigo Lopes. O Hugo me deu uma moral. Hanna, vou fazer uma festa só com investidores. Melhor não ler essa, não. Então, pula pra próxima aí. Tem que convidar os colegas aqui. Não pode ser assim. O Eduardo Lemos falou que eu sou gente como a gente. Pô, é lógico. A gente até demais. Até demais. Gente. Que vocês vierem aqui na BMC conhecer os bastidores. Até demais. O pessoal até fala pra eu ter um pouquinho mais de... né? Civilidade. Dá uma segurada, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos seguir. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria agora, porque agora tem entrevista com o Ricardo Trevisan. Ele é sócio e estrategista-chefe da Capitólio Investimentos. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Boa tarde para você. Boa tarde a todos aí. Muito obrigado novamente pelo convite. Fico lisonjeado, Daniel, Hanna, muito obrigado aí. Vamos fazer um bate-papo bacana aqui. E muito descontraído no clima que está vindo aí com os comentários das pessoas que estão no bate-papo aí com a gente. Mas você sabe que é assim mesmo aqui, viu, Ricardo? A gente tem esse momento de descontração aqui com o pessoal. E muitas vezes o pessoal chega aqui um pouco mais sério, assim, mas não, pode ficar à vontade. Às vezes a gente até repassa a pergunta que o entrevistado fala, poxa, mas... eu não sei falar sobre isso. Não tem problema, não sabe falar, não fala, não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso, né? Afinal de contas, a gente não sabe tudo, né? Exatamente. Mas vamos que vamos. Repassa, se puder responder, ok. Se não, pelo menos a gente também agradou o telespectador. E é isso, né, Daniel? É isso aí. Vamos começar então, Ricardo, falando aí Vamos lá. Boa. Vamos começar falando aí das expectativas aí para as decisões, né, do Copom amanhã, né? Eu queria saber como é que você avalia o movimento de alta de juros e dos índices inflacionários com as mudanças do cenário externo e quais as expectativas aí para a evolução do cenário. Exato. O Copom, nós estamos aqui no Brasil com uma expectativa de uma alta de 1,5% na taxa de juros nessa próxima reunião, né? O que deixaria em linha o que a gente está operando hoje dentro do mercado. Então, é muito claro que a gente está esperando, né, realmente como é que vai ficar o mercado, como é que ele vai se posicionar frente a esse aumento de inflação muito forte que nós tivemos, né? Então, assim, no começo aí desse aumento dessa taxa de juros, a gente esperava algo em torno de 10% no final do ciclo lá em março, e agora a gente já espera algo em torno de 11% lá em março de 22 com todos esses aumentos. Então, para amanhã, a expectativa do mercado, como tudo que a gente vem tradando aqui, é algo em torno de 1,5%, tá, de aumento no Copom. O que, na verdade, acaba trazendo aí algumas coisas, por exemplo, como foi falado nas entrevistas anteriores aqui, a gente falou um pouco de petróleo, falou-se um pouco de minério, isso tudo traz também um pouco de incerteza para os dados de inflação, né? Então, minério subindo, a gente tem inflação aqui no Brasil, petróleo subindo, como está o Brent hoje, subindo lá fora. Temos uma expectativa maior de inflação aqui, e são todos esses produtos que, infelizmente, a taxa de juros não consegue conter no momento que você aumenta, né? Então, você
frear o consumo, mas você não consegue frear o aumento de algumas cestas de preços, né? Uma delas, por exemplo, é o combustível, que está presente em praticamente toda o composto da nossa inflação, né? Minério, que é o nosso Bovespa, o nosso país aqui realmente é um país que tem bastante aqui o nosso índice Bovespa, né? Ele é quase que commodity e bancos, né? Então realmente acaba afetando bastante o que a gente tem aqui hoje. Então, mas essa nossa expectativa é isso, né? Sexta-feira a gente também tem o IPCA que vai sair, né? Esse IPCA, na verdade, vai ser um termômetro para entender o que vem subindo dentro da inflação, quais são os se a gente destrinchar a inflação, o que lá dentro vai estar subindo mais ou menos, né? E ultimamente o que tem acontecido é que produtos atrelados ao dólar realmente tem tido uma porcentagem maior aí de aumento, né? Então, porque, enfim, a gente teve um aumento do dólar, aumento de petróleo, isso influencia bastante hoje aqui na inflação do Brasil. Perfeito. E, Ricardo, quais são as expectativas em relação à Bolsa de Valores? Quais são os setores, né, que devem se beneficiar desse cenário? Interessante pergunta, Ana, porque é o seguinte, a gente estava dando uma olhadinha aqui, né, no price earning que a Bovespa vem anunciando. Nada mais do que o seguinte: comprei bolsa hoje, né? Quanto tempo demora para esse dinheiro voltar para o meu caixa? Ou seja, qual que é o payback do meu investimento? Aqui na bolsa a gente chama de price earnings, o PE, né? Então, o PE da bolsa hoje está sendo negociado em torno de 11, né? 11 vezes aí. O que isso quer dizer? Que, poxa, é um PE muito barato. Para você ter ideia, no auge da crise do Covid, a gente estava negociando aqui os price earnings no Ibovespa, algo em torno de 17. Né? O que me chama muita atenção é que nós temos aí, por exemplo, o setor de materials, né, que seria Vale, CSN, Klabin, enfim, né, negociando um price earning de 4,4, né? E a gente tem aí também o financials, né, ou seja, Bradesco, Itaú, enfim, essas empresas financeiras, B3, a própria B3, né, negociando a 8,7. Então eu vejo que realmente para a gente começar a negociar num PL, né, ou seja, num PE, no price um pouco mais alto, esses dois setores aí, eles acabam realmente fazendo muita diferença, né? Então, fundamentalmente falando, são setores baratos, né? Então, se a gente for destrinchar um pouquinho mais, a gente tem algumas ações aí que estão um pouquinho mais baratas, outras um pouquinho mais caras, mas olhando para o setor é importante, porque se a gente colocar só, por exemplo, Petro, Vale e algum banco ali, a gente já tem mais de 20% da composição do Ibovespa. Né? Então, realmente é bem importante a gente ficar de olho nesses dois setores, porque se a gente acredita numa retomada na Bolsa para o final do ano, ou seja, para o ano que vem, esses dois setores realmente são setores que têm que andar para que a gente veja o Ibovespa subir. Uhum. Boa. Ricardo, falando sobre o setor financeiro e esse cenário macro, hoje o presidente das lojas Renner disse que o braço financeiro da empresa é uma das avenidas de crescimento da companhia. Como é que você avalia essa movimentação de varejistas e empresas de diversos setores estruturando braços financeiros? Isso pode impactar empresas financeiras mais tradicionais? Quais as expectativas aí para os próximos meses? É interessante uma varejista ter colocado dessa forma, né? Porque a gente volta para algum tempo atrás, que a gente tinha o crediário, não sei se se recordam, antigamente a gente tinha o crediário, né? Ou seja, onde você dar dinheiro, né? Você emprestar dinheiro para que o consumidor compre o seu produto, sempre foi um bom negócio aqui no Brasil, porque nós sempre tivemos taxas de juros muito grandes, enfim, pelo nosso histórico com juros aqui no Brasil e de inflação, sempre foi assim. Então, você colocar agora uma financeira para que você impulsione o consumo da sua loja e tudo mais, sempre foi parte aqui do Brasil, né? Então isso me traz aqui novamente, ou seja, empresas financeiras com esse viés de que eu vou impulsionar o consumo pelo crédito, é muito interessante. Poxa, grandes empresas têm Banco Fiat, Banco Volkswagen, enfim, né, que acabam aí fazendo consórcios ou dando taxa de juros, impulsionando com taxa de juros menores, né, o consumo que você tem do produto daquela, enfim, pode ser montadora ou daquela varejista. No caso aqui a gente está falando da varejista. Então é importante você ter outros braços para você colocar o seu produto realmente de uma forma mais ou barata ou em condições melhores do que a tua concorrência. Tudo acaba ajudando, né? Uhum. E a bolsa, né, que vem subindo nos últimos
3 pregões, aí, como a gente vem acompanhando, pode ser um sinal de uma recuperação no final do ano? E o que tem contribuído também para essa mudança do clima aí no mercado? Assim, quando aprovou-se a PEC dos precatórios, né, o mercado já sentiu um pouco de alívio, porque essa questão da dívida, a dívida PIB era uma coisa que estava pegando muito para os investidores aqui, mas, na verdade, assim, a PEC dos precatórios, ela não resolve o problema, ela posterga o problema, né, ela deixa para outras gestões, enfim, deixa para outro momento de você resolver. E a Bolsa ela é muito eufórica, né, ela gosta muito de antecipar movimentos e fazer esse tipo de tradings, né, em cima de uma notícia, em cima de um fato, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a melhora da percepção do investidor brasileiro para a gente é muito bom, né, porque hoje a gente entende que a Bolsa brasileira está negociando a níveis muito baratos, né? A pessoa física aqui no Brasil, por conta de muitas vezes não saber o tamanho realmente de posição de renda variável que ela pode ter na carteira, por falta de repente, de uma boa assessoria de investimento, né? Não saber, de repente, ela poderia ter 20% do patrimônio dela, e ela está com 50%, chega num momento desse de bolsa, ela tem que zerar tudo, né? Ela não aguenta o risco. Então, realmente, esse tipo de coisa acaba influenciando bastante. Então, ou seja, um investimento correto, né, dentro do seu tamanho de risco para a sua carteira, acaba fazendo bem para você, por exemplo, entrar num momento como esse de bolsa, onde a gente tem, como eu já disse, né, fundamentalmente falando, a gente tem preços muito atrativos aqui em vários setores, né? Hoje, até um analista um pouco mais cedo falou aqui na BMC que a Vale pode voltar até R$ 98. Enfim, então, ou seja, a gente tem boas empresas, né, empresas que têm um bom valuation, têm bom caixa, uma boa estrutura, um bom patrimônio, que realmente estão a valores um pouco mais baratos do que a gente negociou, inclusive até na última crise que a gente teve do Covid. Uhum. Boa. Por outro lado, apesar das altas dos últimos dias, a Bolsa ela vem caindo, né, 5 meses seguidos. Com esse patamar e considerando o cenário, como é que você avalia a precificação do Ibovespa? Quais setores correlacionados com o Ibovespa representam oportunidades do ponto de vista fundamentalista? Do ponto de vista fundamentalista, realmente, setor de bancos, né, setor financeiro, B3, Bradesco, Itaú, enfim, são essas empresas aí, elas têm, a própria BBS3, são empresas que realmente estão negociando aí a valores muito abaixo do que elas chegaram a negociar no pré-crise, né? Nunca voltaram esses valores, e o Ibovespa ela precisa realmente que esses papéis subam para que o Ibovespa como um todo consiga andar, porque muito do percentual do Ibovespa está atrelado ao setor financeiro, né? E também o setor materials, como a gente falou, o setor totalmente correlacionado à minério de ferro. Então, a gente está vendo a China importar mais, né? Nós somos hoje o segundo maior exportador de minério de ferro para a China, a gente perde apenas para a Austrália, o Brasil vem logo em segundo lugar. Então, a China voltando a comprar, voltando a importar, o Brasil tende a ser a próxima economia a andar, muito porque nós somos impulsionados realmente por tudo que a China compra, né? Hoje nós somos um país aqui que a gente sabe muito dependente de commodities, né? Porque não beneficiamos tanto as nossas produções aqui dentro do Brasil, mas nós mandamos para outros países que o fazem. Então, acho que é bem interessante a gente ver esse dado de que a China volta a comprar, porque nós somos um grande parceiro comercial deles. Uhum. Ricardo, com relação à questão do varejo, que você falou até agora há pouco, como é que você vê a situação nesse final de ano? A gente acabou de passar por uma Black Friday aí, que foi, vamos dizer assim, boa, né? Ainda não saíram totalmente todos os dados, saiu uma parte aí dos dados dizendo que a situação foi boa, mas a gente ainda tem um Natal. Você acha que esse fim de ano vai ser positivo para o setor varejista, que aí anda enfrentando muitos problemas? Excelente pergunta, tá? Porque o setor varejista agora, ele está vamos colocar entre aspas aqui, né? Entre a cruz e a espada, né? Porque nós tivemos aí realmente uma boa Black Friday, como você bem mesmo comentou, a gente ainda tem a melhor fase de compras do ano no Brasil aqui, essa parte do ano, é a parte do Natal, né? Então realmente a gente tem aí muito que absorver dentro do varejo, porém a gente tem taxa de juros muito altas, o que acaba atrapalhando esse setor de growth,
Né? O que seria esse setor de growth? São empresas que geralmente não pagam dividendos, ou se pagam dividendos são muito pouco. Por quê? Por que o investidor tem apetite a ter essa ação, esse papel no portfólio dele? Porque você tem um crescimento muito grande do valuation da empresa no longo prazo. Né? Então, isso daí realmente é uma coisa que acaba trazendo o investidor, acaba atraindo o investidor. Porém, nesse momento de alta de taxa de juros, eu tenho outras empresas aqui que estão favorecendo mais, ou seja, são as empresas de value, né? Ou seja, por exemplo, um Banco do Brasil, um Bradesco, que pagam uns bons dividendos, né? Tem uma segurança um pouco melhor. Então, no momento de mudança de taxa de juros, a gente entende que aqui na Bolsa a gente tem uma mudança cíclica, né? Onde você sai do growth para o value. Então é isso que a gente vê acontecendo nesse momento. O varejo ele tem que mostrar que realmente está fazendo boas vendas, está bem... tem uma profundidade muito grande na linha de produtos e serviços e clientes que eles estão atacando, porque realmente com números bons eles conseguem começar a crescer novamente. Porque sem isso é muito difícil, né? Porque se você vê uma alta taxa de juros aqui no Brasil, a gente entende que você está freando o consumo. Se você freia o consumo, né, com uma alta taxa de juros, você freia diretamente o varejo. Então, a alta de taxa de juros geralmente não faz bem para empresas varejistas, né? Acaba fazendo bem para empresas do quê? De value, por exemplo, o Bradesco, como a gente acabou de falar, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, enfim. Então, realmente é muito difícil a gente olhar para o varejo agora e ver um movimento de crescimento muito forte, com esse aumento de taxa de juros. Então, de repente, a gente pode ter ali dentro um pick stock, ou seja, uma empresa ou outra que esteja fazendo um bom trabalho, sabendo, por exemplo, essa notícia da Lojas Renner que vai fazer uma financeira junto, é olhar direitinho o que tem dentro desse case, como que ela vai impulsionar essas vendas. De repente, pode ser um movimento, um pick stock, né, como a gente está chamando aqui, de que vale a pena comprar esse papel. Porém, o restante a gente está vendo aí o sofrimento de todas as empresas de varejo, como Via, Magazine Luiza, enfim, todas elas tiveram uma queda muito forte nos últimos meses, muito por conta disso. Aumento de taxa de juros, queda de valor de empresas de varejo. Uhum. Perfeito. E Ricardo, tem pergunta aqui chegando dos nossos telespectadores. O Juliano Ramos Balbinotti perguntando o seguinte, ele quer saber se você acompanha o setor de seguros e caso você acompanhe, ele quer saber se você considera que o setor também está descontado e tem também alguma seguradora em especial que vale a pena ficar de olho? Olha, o setor de seguros ele é um setor muito... ele tem uma propriedade muito grande, né? Eu acompanho bem pouco, então assim, para eu não falar realmente de alguma empresa um pouco mais que, por exemplo, de repente eu tenho um gosto pessoal aqui, mas não quer dizer que eu acompanhe profissionalmente esse papel, né? Eu gosto de algumas empresas do setor, vejo um crescimento para o setor aqui dentro do Brasil, sim, né? É um setor que também é muito promissor aqui dentro, mas assim, entrar na vírgula em cada uma dessas empresas e tudo mais, a gente tem algum pick stocking para fazer ali dentro, é um setor com uma propriedade muito grande aqui dentro, mas eu não acompanho realmente, às vezes, de fato, profundamente para dar uma empresa aqui para falar de algum papel específico sobre isso. Tá certo. Imagina, tá certo, tem que falar mesmo. Olha, tem aqui uma pergunta do político parcialmente honesto, tá? E a pergunta dele é o seguinte, qual que é a sua visão para o setor de tecnologia para 2022? As empresas de tech, né, muito parecida com o varejo, que aqui no Brasil o varejo e o tech eles estão muito próximos, né? Se a gente olha, por exemplo, a Tesla lá fora, que são empresas 100% tech, são empresas que o varejo aqui no Brasil ele acaba acompanhando um pouco mais, né? Mas é o mesmo pensamento, né? Empresas de tech elas geralmente têm um movimento de growth, já paga bem pouco, não paga dividendos, são empresas que você vai ver o valor, você vai ter o crescimento do teu dinheiro, mas por estar comprado no papel e não porque ela te remunera, porque ela tem aquela remuneração, pago 3, 4, 5% de dividendos, né? Então eles são muito próximos, muito coladinhos. Então o que esperar do setor de tech é muito parecido com o que esperar do setor de varejo, né? Então se a gente vê aqui, por exemplo, um forecast, aqui a gente tem hoje o tech negociando a mais ou menos 12,3 de PE, né, de Price Earning, né? Então, ou seja, ainda tem muito espaço. Tem um forecast de mais ou menos uns 23, 24% de crescimento no setor para o ano que vem.
tá? Não é nada muito exponencial, ou seja, hoje a gente tem o setor de telecom, que hoje tem o more forecast, ou seja, que o setor que mais acha que vai crescer o ano que vem, o setor telecom, aí, né, com quase 30-35% de aumento aí nos papéis do setor para o ano que vem. Tá? Acho que basicamente isso que eu acho de telecom, de tech. Perfeito. Perfeito. E o Hugo está perguntando agora, pergunta, né, para o Trevisan, se esse aumento da Selic, né, já considerando o próximo aumento, vai ser favorável aos bancos, né, mais especificamente os bancos convencionais. Sim, porque no momento em que do que o banco vive, né, qual que é a essência do banco? É dar crédito. Né? Então, quanto maior a taxa de juros que você tem hoje, né, maior todo mundo chama isso de spread bancário, né? Maiores são os spreads bancários que você tem lá dentro. Então isso acaba beneficiando bastante o banco. Né? Então, você tendo aí uma taxa de juros mais alta, você cria essa necessidade de crédito, e essa necessidade de crédito quem supre geralmente são os bancos. Que bancos? Por exemplo, o Banco do Brasil ele tem uma penetração muito forte, por exemplo, no crédito agrícola, né? No crédito para o produtor rural. Então, realmente, essa carteira de crédito do Banco do Brasil foi uma carteira que realmente deu muito dinheiro para eles durante a crise, né, porque foi um dos setores que não parou durante as quedas que nós tivemos, no setor de serviço, enfim, todos os outros aí que pararam quase que totalmente. Então, acho que é bem interessante realmente ficar de olho, porque essa alta de taxa de juros aí pode beneficiar os bancões, principalmente aqueles que têm uma carteira de crédito um pouco mais ativa. Boa. Ricardo, outra pergunta aqui é do Cripto Pobre. Olha só, os nomes são os melhores. Ele falou o seguinte, olha, sou pobre na B3 e agora pobre também em criptoativos. Ele quer saber o que você acha do setor de cripto. O setor de cripto é bem promissor, né? Eu tenho visto, não sou nenhum especialista, tá? Vou passar minha visão aqui como mais um entusiasta do que um profissional. Eu gosto bastante do setor de cripto, né? Eu tenho visto aí que, poxa, algumas moedas têm crescido bastante nos últimos tempos, principalmente o Bitcoin, aí que a gente vê que, poxa, virou um baita de um case que acabou dando espaço, dando holofote para que outras moedas viessem na mesma direção. Então, hoje a gente tem algumas moedas aí que estão conseguidas, que são baseadas em jogos, moedas que você pode usar para a economia real. Então, tem alguns projetos bem interessantes. Acho que se você souber realmente ali separar o joio do trigo, o que são moedas que realmente têm algum tipo de fundamento e serventia para a nossa comunidade, né? Eu acho que realmente acaba valendo a pena ficar de olho nesse tipo de produto, né? Porque, como ele falou, né? Agora eu era pobre na B3, agora eu sou pobre em cripto também. Realmente as criptos tiveram uma queda bem grande aí nos últimos dias, mas acho que saber selecionar, saber realmente qual moeda que você tem que ter na carteira, acho que acaba sendo até de repente um hedge, né? Às vezes a gente vê a bolsa lá fora caindo, você vê o Bitcoin subindo, ainda é muito cedo para falar que eles têm alguma correlação positiva, correlação negativa, né? Mas a gente já entende que algumas dessas moedas podem funcionar como um hedge de repente lá na frente. Legal. O Ricardo, outra questão, uma última questão, na realidade. Eu queria saber o que você acha desse impacto político, principalmente principalmente a questão das eleições no ano que vem, com relação às posições, né, no Brasil. Você acha que esse impacto político ele pode causar menos procura para a Bolsa Brasileira no ano de 2022? Realmente, a volatilidade aumentando, né, a gente bloqueia alguns traders, algumas posições de serem montadas aqui, né? Então, ou seja, se a gente tiver uma volatilidade um pouco menor, por exemplo, um hedge fund, que ele poderia comprar, sei lá, de repente 30% da posição dele em Bolsa Brasileira, ele não pode, por conta da alta volatilidade, ele tem que comprar um pouquinho menos, 20%, 25%, de repente. Então você, com uma alta volatilidade, você inibe realmente a procura. Porém, a gente tem do outro lado aqui as taxas de juros, né, que estão extremamente atrativas. Por exemplo, hoje a gente tem aqui alguns créditos privados aqui, operando no secundário hoje, com IPCA mais 5,20, 5,30, 5,40, né, com vencimentos não tão longos. Então, hoje, a gente tem muita oferta de bons ativos no mercado, né, justamente por conta dessa eleição. Então, toda hora que alguém vê algum tipo de crise ou vê algum tipo de movimento negativo, sempre tem alguma coisa boa acontecendo. Né? Só para dar uma pincelada,
esses títulos de crédito privado que estão sendo negociados no secundário, tá? Eles são isentos de imposto de renda. Então você pega, por exemplo, o IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, IPCA mais 5,20, enfim, né? Esse valor é o valor que você vai receber nas vezes de fato, porque não tem imposto. Se você pegar em 2016, que foi o impeachment que a gente sofreu aqui da Dilma, né? Que foi o aumento, foi um dos períodos mais altos que a gente teve de taxa de juros atrelada à inflação, foi IPCA mais 7, IPCA mais 6,5. Se a gente tirar o imposto desse título lá de 2016 para agora, vai dar mais ou menos esse IPCA mais 5, 5,5 que a gente está negociando agora. Ou seja, são títulos que estão negociando quase que na máxima histórica, IPCA mais um cupom, né? IPCA mais, livre de imposto de renda. Então, assim, tem bastante oportunidade no mercado. Fora que, assim, a taxa de juros implícita aí que a gente está negociando por pelo menos os próximos 5, 10 anos, é algo em torno de 5,5%, 6%. Então, poxa, pensa, um título que vai ter uma inflação de 6%, mais 5,5% de cupom, né, é uma rentabilidade interessante ali para os investidores. Perfeito. Legal. Ricardo, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes, queria que você deixasse as suas considerações finais aí para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Poxa, eu gostaria de agradecer a todos aqui, é sempre uma honra receber esse convite aqui do BMC News, gosto muito de participar, e obrigado pelas perguntas aí do pessoal. Poxa, qualquer coisa aí, se vocês tiverem vontade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui da Capital Investimentos, entre no site, entre em contato com a gente aqui, a gente vai fazer o possível para atender todos muito bem aí. Muito obrigado, de verdade, pessoal. Imagina, obrigado você, Ricardo, um abraço para você, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau. Esse foi o Ricardo Trevisan, sócio e estrategista-chefe da Capitólio Investimentos. Hanna, também é só agradecer também o Roger Bueno, que ele fez a pergunta, justamente a pergunta que eu tinha feito, chegou a pergunta logo em seguida. E o professor Orivaldo Gonçalves falou para a gente fazer um corte dessa parte em que ele fala sobre criptomoedas. Pode deixar, vamos avisar o pessoal aqui e vamos deixar no YouTube para vocês, tá bom? Valeu. Hanna, contigo. Bom, vamos lá então fazer um giro bem rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente já chama o Alex André, mas vamos falar como é que tá o mercado, né? Eu dar uma pincelada bem rapidinho aqui para você que está nos acompanhando. Vamos lá, porque o Ibovespa agora está aos 108.015 pontos. Está subindo 1,8%, ele abriu aos 106.868 pontos, ele chegou a uma máxima hoje de 108.655 pontos, e aí a gente vai monitorando, né, que a gente sabe que as empresas acabam sendo, né, muito impactadas aí com esses números, e é o que a gente já consegue olhar aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, que grande parte, né, das empresas, dos setores estão subindo. Vamos falar aqui rapidinho aqui de Cash 3 Melios. A gente perdeu o sinal, mas eu vou falando aqui para vocês rapidinho. Cash 3 Melios está subindo agora 13,14%, deu uma virada agora 14,24%. E aí a gente vê, né, que Melios ontem estava, né, ficou boa parte do dia aí entre as maiores quedas e hoje, né, já inverteu a situação, tá subindo bastante. Aí na sequência tem os bancos, BID11 e BID4, né, os tickers aí do Banco Inter subindo aí, o BID11 acima dos 9%, o BID4 acima dos 8%. Em seguida tem GetNet com 4,20% de alta, Localweb 5,65% de alta também. E aí tem empresas do setor de varejo, Magazine Luiza, Pets, tem também, deixa eu dar uma olhada aqui, a Via, né, que está subindo também. Agora a Magazine Luiza sobe quase 4%, Pets 3,22%. E cadê Via, gente? Estava aqui na minha frente agora, achei. Via está subindo 3,03%. A Vale aí com grande volume de negociações, acima de 1,5 bilhão, está agora com 3,14% de alta. E aí tem as aéreas, tem empresas do setor de shoppings também, tem as empresas siderúrgicas, tem também as empresas do setor frigorífico. E é isso a situação aqui entre as maiores altas. Já entre as maiores quedas, tem aqui o bloco das empresas do setor de construção. Tem MRV recuando 2,91%, depois EZTEC cai 2,47%. E aí a gente dá uma olhada, deixa eu ver se eu acho aqui, não estou achando agora. Mas aí a gente vê que Multiplan também está recuando 2,57%. E aí tem lojas Renner aí descolada aí das empresas que estão
subindo. Lojas Renner está caindo aí pouco mais de 2%. E aí também tem Eco Rodovias recuando 2%, Elet 3 caindo 1,57%, Engie também está aí nesse bloco caindo. E tem algumas empresas, tem bancos também, Santander está caindo 0,89%. E Itaú, 0,77% de queda também. E aí vamos dar uma olhada no dólar rapidinho para a gente ver como é que está agora, né, antes da gente chamar o Alex André. O dólar está caindo 0,70%, vendido a R$ 5,64. Daniel Morales, é contigo. É isso aí, valeu, Hanna Beltrão. A gente segue com o BMC Stock, agora trazendo aqui na nossa tela o Alex André, que vai trazer aí as informações, as análises e os gráficos de hoje. Muito boa tarde para você, Alex, seja bem-vindo. Olá, Daniel, Hanna, muito boa tarde a todos, né? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Hoje a gente vai falar dos gráficos, Daniel e Hanna, né? Principalmente continuando, né, o que a gente estava começando a falar ontem em relação à cadeia de suprimentos, que vem a melhorar, né? E também a gente vai falar um pouquinho, né, de China e também de Europa, tá? Então, são os principais pontos de hoje. Então, o primeiro gráfico, né, acho que é interessante para quem nos acompanhou ontem, acho que todo dia a gente vem comentando diversos assuntos, e muitos deles, né, vêm se ligando, né, aos pontos, né, as peças aqui. E esse gráfico é muito interessante, que traz um otimismo, né, na cadeia de suprimentos global. Esse gráfico aqui, a gente consegue colocar desde 2019, né, os containers que estão ancorados, né, tanto nos portos de Long Beach e também de Los Angeles, nos Estados Unidos. Tá? A gente consegue observar uma queda substancial no curto prazo. Lógico que ainda esse patamar está muito elevado, mas a gente trouxe um gráfico ontem, né, que o principal, né, fornecedor, né, de containers, ou seja, fabricação de containers no mundo, que é a China, aumentou de forma também muito massiva a sua produção. Ou seja, o problema não são os navios, né, o problema é que está faltando container no mercado. Então a China já tem esse movimento, né, de produção de container em massa. Isso pode resolver o problema, né, da cadeia de supply chain na parte, né, de containers, na parte marítima, tá, no médio prazo para o ano que vem. Então isso também já é um ponto a se olhar em referente à inflação, né, um tom um pouco melhor, né, referente para o ano que vem, tá? Bom, que interessante, né? Se a gente está começando a falar um cenário um pouco mais otimista, né? O mercado agora, né, revisando suas projeções, e uma das projeções é referente à relação, né, do downside, né? Ou seja, o risco referente ao Omicron, né? Inclusive tivemos diversas notícias positivas, né? A própria GSK, né, fabricante, né, de remédios, também trouxe essa leitura para o mercado. A própria, né, Coronavac também tem esses estudos, né, para viabilizar essa proteção contra a Omicron. Então, tem diversas notícias positivas, mas uma delas que é interessante, né, a gente consegue observar um downside moderado, né, de acordo com esse risco, né, mediante a Omicron, com a visão do Goldman Sachs, né? Então, aqui a gente consegue trazer essa tabela que é muito interessante. Essa tabela a gente consegue observar os países que têm o maior risco, né, referente à Omicron, ou seja, a variante do coronavírus, né, ou seja, ter esse impacto referente a essa variante, e os países que estão menos impactados, tá? E o que é interessante, né, os países que são mais impactados é China, né, Coreia do Sul, Singapura, Canadá, Alemanha, Austrália, Filipinas, Espanha, Japão e França, tá? A gente está aqui no primeiro G10 aqui, né? E os países que são menos, né, impactados, né, diretamente, entre diversas métricas, né, entre a aversão a risco, né, de Covid, entre a relação das perspectivas de vacinação, né, e a proteção natural, né, de infecção, ou seja, quem pegou o coronavírus também tem uma imunidade maior, né? A questão da média de temperatura, né, ou seja, que entra em torno de 28% da probabilidade do modelo, e também a relação ao turismo internacional. Então são as métricas, tá, que são utilizadas nesse modelo aqui do Goldman Sachs. A gente consegue observar que o Brasil está entre o terceiro país, né, que deve ter um menor impacto referente ao Omicron. Tá? O primeiro país que deve ter um menor impacto é Equador, México, aí temos o Brasil, Indonésia, Peru, Índia, né, África do Sul, Colômbia, Estados Unidos, depois vem o Chile, Malásia e a própria Rússia. Tá? Então esses são os principais países que devem sentir um impacto menor, né, claro, de acordo com a visão do Goldman Sachs, mas é um gráfico otimista aqui para o Brasil. Então, alguns países também emergentes nessa conta. Tá? O que conta bastante é referente à vacinação, está muito avançada aqui no Brasil, e também, claro, né, o desconto, né, dos próprios mercados, né, emergentes que estão muito descorrelacionados, né, com o próprio Estados Unidos e com a Europa. Tá? Quando a gente fala principalmente com o preço-lucro, tá? Que a gente já comentou isso também ontem aqui na programação do BMC Stock. Tá? E essa linha aqui que é interessante, né, referente aqui ao downside cenário, né, de acordo ali com
o impacto da Omicron, mas é a perspectiva aqui do Goldman Sachs, essa linha um pouco mais clara, né? Ou seja, que seja um pouco maior essa relação da queda do PIB global com a relação da Omicron, tá? Ou seja, vai trazer uma queda adicional de PIB global, tá? Referente a essa nova variante, tá? Mas nada que seja muito prejudicial, mas deve atrasar um pouco o crescimento econômico global, tá? Bom, esse gráfico a gente vai continuar atualizando ele, né? Toda semana, né, a gente traz esse gráfico, né, de acordo ali com as principais fontes, né, de países que têm ali a maior taxa de infecção, tanto a maior quanto a menor taxa, né? Então essa linha que é interessante, a gente consegue ver a variação semanal de número de casos, né, da pandemia e o novo número de casos, novos números de casos na média móvel de 7 dias, tá? Então, ou seja, quanto maior esse número aqui, né, e também a maior a variação, a gente consegue observar, né, ou seja, a maior variação comparado com a semana passada e, consequentemente, também a média móvel de casos subindo também, tá? Então, quanto maior aqui, ou seja, para cima desse quadrante, mais prejudicial referente à pandemia, tá? Só para atualizar todos. E na semana passada, né, de acordo com o relatório do JHU, né, que é essa principal fonte, os surtos pioraram na China, África do Sul, França, Noruega, Coreia do Sul, Suíça e Estados Unidos. Mas melhoraram-se, né, na Nova Zelândia, República Tcheca, Vietnã e Singapura, tá? Então, ou seja, Vietnã, República Tcheca, né, Nova Zelândia e também Singapura aqui que tiveram a menor queda, né? Dos mercados envolvidos, a disseminação do vírus permaneceu baixa no Japão, moderada na Alemanha e aumentou nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Reino Unido e aumentou também na França, ou seja, são esses países que tiveram maior aumento. Onde nós estamos aqui no Brasil, né? O Brasil está logo aqui no meio, logo aqui no 0 a 0, ou seja, não teve nenhuma mudança de semana passada para cá referente a números de casos, tanto a média móvel de 7 dias, quanto em relação da semana passada também. Então o Brasil ali, junto com a Índia e o Japão, no quadrante ali do 0 a 0, tá? Nenhuma novidade por aqui. Bom, se a gente tem alguns dados, né, macroeconômicos, né, que são muito utilizados, né, muitos deles aqui no Brasil, que a gente compara com esse gráfico aqui, né, que é referente, né, a relação, né, de cartões de crédito, né, utilizados, né, ou seja, de consumo agregado, né, do Chase, né, ou seja, dos principais bancos no mundo, a gente consegue observar que o mercado, né, americano, o consumidor americano, ele vem consumindo, né, via cartão de crédito, de forma agregada, de uma forma muito forte. Isso vem mostrando também uma resiliência econômica nos Estados Unidos. Claro que tem uma ótica, né, uma perspectiva de aperto monetário, né, isso também deve restringir, né, contrair a economia, isso já está sendo colocado na conta, né, não é nenhuma novidade. Mas que vem sendo observado aqui no Brasil são os dados do varejo, né? A própria Cielo divulga, né, esse dado e também outros players do mercado de forma estratégica. Mas nos Estados Unidos, né, de uma forma totalmente diferente que a gente está observando ali no varejo, né, alguns meses atrás, com o aumento dos juros, né, que impactou diretamente as companhias, não só da Bolsa, mas referente ao consumo. Né? Mas agora a gente consegue observar, né, essa retomada. Inclusive tem uma preocupação muito curto prazo referente a essa queda de consumo agregado, mas a economia americana ela vem mostrando uma tendência positiva, apesar ali, né, das preocupações que vêm sendo adicionadas no cenário macro. Tá? Então isso é um gráfico interessante para colaborar ali com a tese né, dos Estados Unidos ainda voltando à economia mais forte, né, tem uma tese de retirada de estímulos e aumento de juros. Né? Bom, agora a gente traz esse gráfico aqui interessante, né? Qual que foi a tendência principal, né, dessa mudança do pré-pandemia com possível pós-pandemia, ou seja, depois que essa pandemia possivelmente acabar e até mesmo esse processo transitório, né? O que está sendo utilizado com as empresas são investimentos em tecnologia, né? CAPEX em IT. Né? Então, o que é interessante, né? Esse gráfico do Morgan Stanley Research, ele disse em relatório, né, nunca se esqueça dessa mega tendência. Né? Ele diz que estamos entrando numa aceleração de várias décadas em investimento e essa difusão em tecnologia semelhante à construção da internet, como observamos ali na bolha .com, né, nos anos 2000. Né? Quase 4 vezes mais CEOs acreditam que precisarão aumentar seus gastos com tecnologia, um percentual, né, da receita nos próximos 3 anos em relação aos níveis anteriores do Covid. Portanto, essa pandemia mudou o sentimento e a urgência em relação ao investimento em tecnologia, não no curto prazo para superar a pandemia, mas nos próximos 3 anos. Né? Então, ou seja, os CEOs, os executivos, C-levels das companhias observaram-se, né, que essa mudança de consumo, nessa mudança de patamar, até mesmo a pandemia trouxe uma reflexão, né, para gasto de tecnologia, melhorar processos, até mesmo companhias voltadas ao varejo anteciparam esse movimento. Tá? E esse gráfico a gente consegue observar nessa linha azul,
né, o gasto, né, das companhias, né, o gasto corporativo em Haiti, né, ano contra ano, né, esse crescimento que vem acompanhando ali, comparado, né, o crescimento do PIB, nessa linha aqui um pouco mais escura, a gente consegue observar que o crescimento do PIB não acompanha os gastos, né, de tecnologia, né, ou seja, esse CAPEX. Claro que em recessões, né, o CAPEX também ele diminui, claro, com uma incerteza econômica, mas volta de uma forma muito maior, né, de acordo com o que a gente consegue observar tanto nos anos 2000, na bolha do .com, também em 2008, né, na crise hipoteca imobiliária americana, e também agora na crise do Covid, a gente consegue observar também uma resiliência maior dos gastos de tecnologia que vem se perpetuando aí, deve manter um ritmo forte nos próximos 3 anos. Tá? E esse diferencial a gente consegue observar logo nessa linha aqui, ou seja, os gastos de Haiti com o PIB, né, a gente consegue observar, né, um net positivo para CAPEX de tecnologia, ou seja, esse ritmo deve continuar. Tá? E esses gráficos agora a gente vai falar um pouco do Morgan Stanley, né, essa visão também, né, como a gente falou do PMI, né, e esse gráfico aqui a gente continua comentando um pouco mais sobre o JP Morgan, né, agora a gente falando da China, tá, a gente mudando um pouco o cenário. Tá? Abrindo aspas aqui, o JP Morgan acredita que a postura política da China mudou, né, de restritiva no início do ano para neutra, ou mesmo um tanto acomodatícia. Né? Isso deve ajudar a melhorar a recompensa pelos riscos das ações da China e estabilizar perspectivas de crescimento. De forma notável, né, também a China, né, parece estar aí no fundo do poço, e também os PMIs da China entraram em território de contração no verão, levando a uma série de rebaixamentos para economistas. E eles esperam uma melhora a partir daqui. Ou seja, qual que é a principal leitura do JP Morgan? Que o pior já passou, né, que está ali no fundo do poço, literalmente como está escrito no relatório. E daqui para frente, eles projetam, né, um patamar de PMI, ou seja, né, o indicador de índice gerente de compras, né, que mede ali a temperatura chinesa, né, o PMI agregado, ou seja, com composto, né, melhor se dizendo, que junta-se ali aos serviços e também o de manufatura, ou seja, a economia da China crescendo, a perspectiva de crescimento daqui para frente saindo do nível contracionista, ali, ou seja, acima de 50 pontos. Tá? Bom, esse gráfico a gente continua falando. Né, também esse gráfico do JP Morgan, né, que coloca ali a perspectiva de crescimento do PIB da China, né, de acordo, né, trimestre contra trimestre, né, comparado ali com as perspectivas do banco. A gente consegue observar ali uma relação, né, do segundo trimestre, né, também, do primeiro trimestre do ano que vem. Né, eles esperam que a China cresça em torno de 5%. Aí, a partir do segundo trimestre, tem uma perspectiva, né, de 7%. Aí, tanto terceiro tri quanto quarto tri do ano que vem, né, a China deve crescer ali 5,5% de acordo com JP Morgan. Tá? Então, o pior já passou. Né, lembrando ali que o terceiro trimestre de 21 caiu 3,3%. E a partir de então, o quarto trimestre agora desse ano deve fechar com 4% de alta. E a partir de então, o maior pico deve ser ali no segundo trimestre. De acordo com alguns especialistas, como a gente já passou aqui no BMC Stock também, né, o mercado espera-se não só na China, mas também nos Estados Unidos, uma melhora gradual, né, dos índices macroeconômicos a partir do segundo trimestre. Essa também é a visão do Goldman Sachs, como a gente já atualizou aqui para vocês na semana passada. Tá? Bom, esse gráfico que é interessante, né, de acordo com o gráfico do Bank of America, né, as ofertas do IPO acumulado do ano é o maior desde a bolha tecnológica, né, dos anos 2000. Né, mas como a gente pega, né, referente ali percentual, né, comparado ali com o limite de mercado, ou seja, market cap, né, o valor da oferta é metade de 99, de acordo com o cálculo do Bank of America. Né. Também há metade do número de composições públicas hoje, né, que são 3.300, em comparação com 99, que eram em torno de 6.000. Outra diferença é que a concentração por setor é menor, né, quando a gente compara ali, comparado com 99 e agora. Então a gente consegue observar que o IPO, né, referente à atividade, né, ou seja, de empresas abertas ali públicas para a bolsa, chegaram no maior nível desde ali da Tech Bubble, né, nos anos 2000, mas se a gente colocar ali, excluindo as SPACs, né, e também outros movimentos, a gente consegue observar também, tirando esses outliers, né, que então, SPACs foram um movimento muito forte, que impulsionaram as empresas fechadas para as empresas de capital aberto, e agora a gente consegue observar, tirando esses dados da conta, a gente consegue observar também que números históricos, ou seja, muito, né, pela essa leitura, né, de injeção de capital do mercado, né, principalmente nos Estados Unidos, que agora está totalmente diferente do que a gente observou no passado, né, agora está uma leitura de um aperto monetário, mas no passado é uma leitura, né, principalmente de uma flexibilização maior, né, injeção de estímulos, isso maximizou, né, as próprias companhias, uma concentração maior também dos setores, como a gente falou ali das próprias techs, né, que também é um setor que vem crescendo muito a questão do próprio índice S&P 500, que é um movimento natural, né, de acordo com o crescimento do índice dos últimos anos. Tá? Então, esses são os principais gráficos. Tá? Esse último gráfico, né, que a gente vai falar sobre a Europa, que é interessante, né, a escala, né, de reabertura, né, de acordo com o Goldman Sachs, esse gráfico é interessante, que a gente consegue observar essa reabertura da economia europeia, né, ou seja,
quanto mais, né, ficar próximo ali do zero, né, chega mais próximo do nível pré-pandemia. Já chegamos a bater ali próximos ali, né, em agosto. Agora recuamos, né, pela preocupação da variante da Omicron, mas estamos ali, né, a Europa está em torno de 18% negativo comparado ao nível pré-pandêmico, né, para a semana encerrada ali, que foi no dia 28 de novembro. Então, ou seja, ainda tem esse um espaço, né, para ganhar e ficar ali próximo do pré-pandemia, que a gente fala de índice de atividade de reabertura na Europa. Lembrando que ontem também a gente falou referente ao PL, né, índice de preço-lucro europeu, né, do estoque 600, 17 países-chave, né, das maiores economias da Europa, comparado com os Estados Unidos. Também a gente trouxe uma reflexão interessante sobre isso. Tá? Então esse gráfico ele vem adicionando essa leitura. E esse último gráfico agora sim, né, a gente vai falar um pouco sobre esse índice, né, da própria CNN, né, que ele traz o índice, né, de greed, fear, né, ou seja, o índice ali, né, do medo e ganância, né, e o mercado ele entra ali, né, isso que a gente estava tendo ontem, né, do fechamento de ontem, é uma perspectiva de né, uma leitura mais bearish, né, uma leitura um pouco mais pessimista, né, ou seja, entrando num patamar de medo, e o próprio índice, né, continua com essa preocupação de acordo ali com os ganhos que vem se estendendo nos últimos dias, né? Inclusive essa principal leitura que traz esse sentimento um pouco mais negativo, de acordo com esse sentimento aqui, com esse modelo, é a preocupação do aumento de juros, retirada de estímulos, tudo que a gente vem comentando, né? E alguns executivos, né? O próprio, né, executivo do Goldman Sachs também disse, né, que a inflação pode se perpetuar ainda mais do que o mercado vem esperando. Ou seja, tem umas preocupações de curto prazo e, por outro lado, a gente tem uma visão mais otimista, né, referente à retomada econômica e também, né, às novas notícias, né, que foram benéficas referente ali à própria variante do coronavírus. Essas são as principais notícias de hoje, Daniel e Hanna, né, os principais gráficos para auxiliar o investidor a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Beleza, valeu, obrigado Alex pela parceria de sempre aí no BMC Stock. Abraço para você, até amanhã. Obrigado, até mais, tchau, tchau. Valeu, agora é contigo, Hanna Beltrão. Vamos lá então, seguindo aqui com mais informações no BMC Stock, porque a rede Iguatemi vai inaugurar hoje a primeira loja pop-up. A loja pop-up é um termo usado aí quando ela tem um tempo determinado de duração, ou seja, tem uma data para encerrar as atividades. A proposta é que a loja funcione como mais um ponto de contato com o consumidor e que tenha um forte apelo de experiência com produto e serviço. A ação faz parte da estratégia da companhia de interligar o mundo virtual ao físico dos shoppings para os consumidores. Atualmente, o Iguatemi 365 é responsável por comercializar em seu marketplace cerca de 1.600 produtos de 62 marcas nacionais e internacionais, das quais 30 são exclusivas da plataforma e outras 18 não têm loja física no Brasil. Com isso, a companhia também se prepara para o lançamento de um aplicativo para celulares que deve facilitar o processo de compra do marketplace. Essas iniciativas vêm aí depois que o Iguatemi de ampliar, né, que o shopping aí ampliou o seu processo logístico na entrega dos itens de luxo para todo o Brasil. A empresa, contudo, não divulga as informações sobre investimentos dessas iniciativas de expansão de operação. A Companhia Brasileira de Alumínio aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e em série única da companhia. Vão ser emitidas 230 mil debêntures com valor nominal unitário de R$1.000, totalizando 230 milhões de reais. Segundo a companhia, a emissão vai ser destinada exclusivamente a investidores profissionais. A data de emissão dos proventos será dia 15 de dezembro de 2021, com vencimento final em 15 de junho de 2029. A companhia informou que os recursos líquidos captados com a emissão vão ser destinados ao desenvolvimento de projetos que tenham o objetivo de melhorar a performance ambiental da estrutura produtiva e os indicadores elencados no Green Bond da companhia. E após falas do presidente Jair Bolsonaro, que em relação ao preço dos combustíveis, né, ele falou que o preço iria cair, nessa semana a Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo contra a Petrobras. Os detalhes você acompanha na reportagem. A CVM abriu um novo processo administrativo envolvendo a Petrobras após declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a estatal. Em entrevista ao site Poder 360, Bolsonaro comentou que a petroleira iria começar esta semana com a redução de preço do combustível. De acordo com a reportagem do portal, o presidente não deu detalhes sobre o percentual de redução, mas declarou que a queda deve seguir por algumas semanas. A Petrobras, por sua vez,
Ibovespa informou nesta segunda-feira, em comunicado, que não antecipa decisões sobre reajustes de preços, reiterando seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo que evita o repasse imediato da volatilidade externa e da taxa de câmbio causada por eventos conjunturais. A estatal informou ainda que monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de seus preços relativamente às cotações internacionais, afirmando que não antecipa decisões de reajuste e reforça ainda que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercado e preços que ainda não haviam sido anunciados ao mercado. Parceria com a fabricante chinesa NextGo, especializada na produção de terminais de pontos de vendas. A Positivo quer com isso ampliar a gama de produtos com modelos mais simples de entrada, além das maquininhas inteligentes, que funcionam como smartphones. Nesse caso, as maquininhas têm sistema operacional Android e acesso a aplicativos, o que possibilita ter múltiplas funções, como controle de entregas e integração ao sistema de gestão da empresa. Em outubro, a credenciadora de cartões Stone fechou um contrato com a Positivo para receber máquinas inteligentes no primeiro contrato da Positivo, após o fim de um acordo de 5 anos de exclusividade com a Cielo. Assim, a Positivo passa a atuar em um segmento que representou 70% das vendas de maquininhas no país, considerando os modelos menores que necessitam de conexão por smartphones e intermediários, que possuem a conexão própria a redes 4G e Wi-Fi. Vamos ver então como é que estão os números agora do mercado financeiro no nosso Profit Pro da Anelógica para a gente trazer um panorama aí de como é que estão. Daqui a pouquinho o pessoal do marketing chega aí para dar continuidade aí trazendo mais informações. Enquanto isso, a gente segue atualizando por aqui. Bom, o Ibovespa nesse momento está subindo 0,83%, mas ele perdeu aqueles 108 mil pontos que eu tinha falado agora há pouco. Ele está aos 107.743 pontos. Só para a gente lembrar, ele abriu aos 106.868 pontos, chegou a uma máxima de 108.655 pontos, na verdade, 108.655 pontos. E aí agora ele perdeu, então, esse número, mas a gente vai monitorando aqui, porque a Bolsa ainda assim, ela segue subindo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor. A gente vê que mesmo assim as empresas, a maior parte dos setores, seguem subindo. Em destaque aqui para Cash, Melius está subindo aí 14,24%. Melius que na última sexta-feira estava com uma volatilidade grande também. E ontem a gente viu que Melius estava caindo bastante, se destacando entre as maiores quedas. Aí, portanto, está com alta aí de mais de 14%. E aí depois a gente vê que os bancos aparecem em peso aqui. BID11 e BID4, os tickers aí do Banco Inter estão também entre as maiores altas. BID11 sobe 10,82% e BID4 9,24%. Em seguida tem Banco Pan subindo 5,63%. A gente vai monitorando aqui porque tem muito banco que está aqui na nossa ala vermelhinha do mapa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. E aí depois tem aqui empresas do setor de varejo, está bem misturado, também tem muita empresa caindo do setor hoje, mas vamos falar agora daqui estão subindo, tem Magazine Luiza subindo 3,84%, Pets sobe agora também pouco mais de 3,80%, aí depois tem aqui GetNet subindo 4,46%, Marfrig é do setor de frigoríficos subindo 3,36%, Açaí, 3,27% de alta também. VEG sobe 3,54%. E aí tem as empresas aqui do setor de siderurgia e mineração, CSN, sobe 2,65%. Aí depois tem Vale, a mineradora sobe 2,28%. Gerdau está agora com Gerdau Gual 4, 2,56% de alta. Usiminas está agora com alta de 2,10%. E agora aqui a gente vê as empresas do setor de petróleo. Petri 3 está agora com alta de 2,04%. PetroRio 1,94% de alta. Petri 4
tá agora aqui que a gente consegue olhar 1,21% de alta também. E também tem Sul América, tá aqui, uma empresa aí do setor de seguros, está subindo 1,49%. E aí tem Embraer também com 1,24% de alta. E Dux também do setor de educação está figurando aqui também entre as maiores altas. E Dux está com alta de 0,97%. E deixa eu ver aqui se eu acho o Cogna. Ô, Daniel, procura a Cogna aí, ajuda aí a tia Hanna aqui a achar a Cogna. Cogna, vamos ver se Cogna tá, como é que tá? Tá em queda aí, Tá 0,39. Ó, tá vendo? O Daniel Morales achou rapidinho Cogna. E aí a gente tem também, obrigada, Daniel Morales. Aí tem Grupo Fleury também, que tá subindo. Alpargatas sobe 0,84%. E ó, tem BRF e Minerva também, seguindo o mesmo bloco aí da JBS. BIF3 sobe 1,04%, BRF 0,97% de alta. E aí a gente também tem Bradespar subindo 0,67%. E aí agora a gente consegue ver aqui que tem Iguatemi com 0,58% de alta. Eu vi agora há pouco que tinha mais uma empresa aqui subindo do setor de shoppings. Daqui a pouquinho a gente mostra. Vamos falar aqui. Eu nem sei, mas eu estava olhando aqui em cima, já sumiu. Vamos dar uma olhada aqui nas maiores quedas. Vamos ver aqui, porque, né, como a gente falou agora há pouco, tem, né, as empresas do setor de construção caindo aqui em bloco. Tem MRV recuando 3,08%. Depois tem Exetec com 2,44% de queda também. E também tem muitas empresas aqui, por exemplo, tem Multiplan recuando 2,53% agora. Tem Eco Rodovias caindo 2,11%. Elet 3 e Elet 6 também estão aqui as empresas do setor elétrico. Elet 3 está caindo aí pouco mais de agora 1,22% e Elet 6 1,21%. Aí a gente vem aqui olhar também que Engie 11 está caindo 1,93%. E os bancos também, né? Falei que tinha muito banco subindo, mas tem banco caindo, como, por exemplo, Santander recuando 1,16%. Itaú 1,03% de queda também. Banco Bradesco está aí recuando 0,85%. Esse Daniel Morales, olha só por Deus. Quem mais está caindo aqui? O Banco do Brasil também, 0,55% de queda. E é isso, né, o Daniel Morales? Esse é o cenário, né, do mercado de hoje, mas vamos dar uma olhada aqui no dólar rapidinho. O dólar, grande dólar, né, Daniel Morales? O dólar que agora está recuando 1,07% e é comercializado a R$ 5,62. É isso aí. E antes da gente encerrar, que já está chegando aí o BMC Market, a gente ainda tem informação. A Klabin, maior produtora e exportadora de embalagens de papel e papéis para embalagem, recebeu aí uma certificação internacional em que atesta a sustentabilidade de uma de suas linhas Kraft. A novidade, segundo a empresa, foi desenvolvida durante 5 anos. O componente desenvolvido na própria madeira é extraído aí durante o processo de produção de celulose, contribuindo para a produção de vapor e energia nas fábricas. É também um composto que demonstra alto potencial de substituição de diversas matérias-primas de origem fóssil nos mais variados segmentos de mercado, como resinas, cosméticos e até mesmo fibra de carbono. Para a Klabin, a lignina Kraft, no estágio inicial, é encontrado na própria natureza e oferece resistência e durabilidade às árvores. E é uma excelente solução para a geração de energia limpa e produtos mais sustentáveis para o dia a dia. A empresa afirma ainda que o manejo florestal responsável tem grande importância não apenas para o meio ambiente em si, mas também para a economia e o social. E a Petrobras concluiu a venda da sua participação no Polo Miranga, formado por 9 campos terrestres de exploração. De acordo com a petroleira, foi recebido aí o montante de 47,7 milhões de dólares, que se somam aos 11 milhões já pagos na assinatura do contrato.
A Petrobras ainda vai receber com ajustes 80,1 milhões de dólares em parcelas de 12, 24 e 26 meses, além de 85 milhões referentes a preços futuros do petróleo entre 2022 e 2024. A PetroRecôncavo afirma que o Polo Miranga vai passar a compor o ativo Bahia, junto ao Polo Remanso, já operado pela companhia. Gostei da petroleira que você falou aí. Olha só. Olha, nem percebi, tá Você vendo? não tinha percebido, Nem né? percebi. Eu gostei do Petroleira. petroleira. Tá chegando Belém, aí a gente já fica meio já assim. chega perto de folgar, aí ela já começa a gente já trazer começa, de né? O volta. personagem já volta, né? O personagem Hannah, aí pessoa física já volta, né? Com tudo. Tá certo. Como se nos bastidores aqui não fosse. Então, não é é. isso, né, o Daniel É Moraes. isso. Bom, antes de encerrar, vamos dar o nosso boa tarde, então, pro pessoal do chat, né? O Felipe Lipe tá fazendo pergunta já pro Gani e pro Cabral já aqui. Carlos pro Melo já marketing. perguntando, Cabral tá aí? Tipo, gente, já deu de estoque. Não, Cabral ainda não... O bilionário da URSS. Mas o Paulo Petrobras. Guedes tá, pode entrar. Não, ele ficou lá atrás. Ok, é piada do marketing. Você não assiste o marketing, Hannah. Pois é, né, gente? Tá... Você almoça nesse horário? Eu tô almoçando nesse horário, né? Você assiste o Business? Não, Você tá ninando já nessa hora, né? 6h45, tá na hora da né, que naninha. começa, né? Ih, todo domingo. Isso, sei. Olha, vou te falar uma coisa. Vamos lá, também vou a Belém tomar açaí e comer pupunha com café à tarde. Gesiel Leão. Gesiel, já ia falar Gisele. Gesiel Leão, é nós. Pois Boa. O Lordan tá por aqui, boa tarde. É Lordan, né? Boa. Lordan, boa tarde. Você parar, Lordan. Não, mas eu acho que eu falei errado outro dia, eu acho que ele mandou aqui. Carlos Melo, seja bem-vindo, Paulinho, no Repara na Cabral Bagunça. chegando aí. Boa. Rodrigo Lopes por aqui. Periférica. O bilionário também tá por aqui. O especulador, o Anderson Silva. Especulador. Tá tirando o sarro da minha forma de falar? Não, é porque, olha, o bilionário falou Petrobras. A sua amiga falou hoje, será que... Eu estava elogiando ela falar petroleira. E ela está me zoando. Olha, porque não, mas eu não tô zoando, eu tô falando do especulador. Eu acho tão bonitinho o especulador. Olha que falsidade. Nossa. Eu gosto. É uma nota de 7 essa, Hannah. Ainda vou te falar. Amanda... O professor Orivaldo Gonçalves também está por aqui. O Roger Bueno, o Cripto Pobre, o Roberto Locatelli, que tem aí deve ser parente, né? Não é possível. O político parcialmente honesto. A Amanda colocando faz aqui, sentido. vem 130 mil. Será? Será-se? Manobrista da patinete da Marlene Matos também está por aqui. O Hugo também está por aqui. Denis Salles, Renato Melo. Também o Carlos Melo, que tá aqui 24 horas por dia também. Lucas Santos. Felipe Nascimento tá aí? Deixa eu ver. Ele tá. Olha, aqui, Lucas, sim. Acertou, conseguiu. Tá aqui, tá presente. Edson de Martini, Edson por aqui. Deixa eu ver, o Edson não tá por aqui, mas o Cabral tá. Não, o Cabral tá. A Amanda também tá aqui, a equipe da Marve também tá aqui. Flávio, Eric tá aí? Não, deixa eu ver. Não, acho que não. O Gani tá. Sebastião. Não vou ler isso daqui não, Sebastião. Não sei o que tem. Não sei. Não sei se tem. Não, melhor não. Não sei se tem sacanagem tá meio... aqui, não, viu? É melhor não. Jéssica, também, Fatione tá por aqui. Igor Araújo. E é isso aí, tá aqui desde cedo também. O bilionário tá falando. Felipe Lipe tá falando, parece irmãos, a Hannah e Moraes. A gente briga igual. Quem falou isso hoje foi o Felipe Nascimento. Que tem que ser separado, né? Porque não dá pra sentar junto. O Felipe tá lá, todo, né, compenetrado, escrevendo. Falou, a gente fica o quê? Atazanando. Falou que. Ele falou. Não, você falou que eu
A Que turma do acionava o fundão. gatilho. Quando Acionava o é verdade, gatilho. verdade. Gente, engraçado que falam a mesma coisa, Daniel. Vai embora às 4, eu fico em silêncio. Aí você fica em silêncio. Eu fico em silêncio, trabalhando, concentrada, claro, né? É porque a gente tem comunicação aqui, né? Tem um negócio assim, tem um negócio aí. Não sei se é bom, se é ruim colocar os dois junto no programa. Mas o pessoal aqui Morales gosta. é o irmão feio. Não fala Obrigado. assim, não fala assim. Tudo bem, só a Hanna que é O linda. Carlos Melo falando o seguinte: vocês me fazem companhia todos os dias durante o trabalho. Olha Opa, Carlos, estamos aí, ó. Fica com a gente aí. Estamos aí. Rodrigo Moreno também tá por aí. Boa tarde, Rodrigo. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado, Leonel também. Tarde, gente. Valeu. E a gente vai ficando por aqui, pelo menos o BMC Stock, porque eu continuo aqui pro BMC Market até as 3h30 da tarde, né, Hanna? E para rimar, eu volto mais tarde com o BMC Business, que a gente vai falar. Porque você fala, eu fico no marketing, né? A Hanna volta, né? Volta mais tarde. Na rima, o Júnior Messi está falando aqui no ponto, né? Que a rima é o nosso forte. Ou não, né? Coloque aí no chat. Boa. Essas péssimas piadas. Então você volta às 6h45, Eu volto às 6h45, 18h45 ou 15 para as 7, como você achar melhor, né? Tô só ouvindo o pessoal aqui, né, morrendo ali de rir no switcher, né? Mas quem passa vergonha aqui é a gente. Mas então quero convidar todo mundo, porque 18h45 teremos BMC Business ao vivo. Tem muita gente que manda, né, pergunta lá no chat. É ao vivo? Não é? Hoje teremos Marco Polo aqui conversando com a gente, né, pra gente conhecer mais uma empresa. Pois é, Cabral. Ei, Cabral. É isso aí. É isso aí, Cabral. Chama o povo aí também, Cabral, antes do povo acompanhar. Tchau. Então é isso, gente. Então um beijo, tchau. Deixa eu almoçar. Um beijo. Até mais tarde. De festa, né? Tchau, Hanna.